Olá! Estão apostos para uma viagem de 40 semanas feita em apenas alguns minutos? Vamos mergulhar na incrível cronologia do desenvolvimento humano, da primeira célula até o nascimento. O nosso foco vai ser nos marcos que definem esta transformação absolutamente extraordinária. E a promessa é exatamente esta. Vamos ver tudo de forma direta, cronológica, quase como uma cábula para um exame. Só os momentos-chave, sem desvios. Vamos a isso com energia total. Bem, tudo começa aqui. Dia zero. A fecundação cria o zigoto. E o mais fascinante é que, neste preciso instante, o sexo biológico já está decidido e o motor da vida arranca com a primeira divisão celular. Tudo acontece quase de imediato. Ok, vamos acompanhar a viagem da primeira semana. Enquanto desce pela trompa de Falópio, o zigoto começa a dividir-se a uma velocidade incrível. Ao terceiro dia já temos a mórula, que é basicamente uma bolinha compacta de células. No quinto dia ela transforma-se no blastocisto, que se prepara para o grande momento, a implantação na parede do útero. E chegamos à segunda semana. Esta tem uma alcunha muito, mas muito fácil de decorar. A Semana dos Dois. É um conceito fundamental porque, como o nome já indica, quase tudo o que importa aqui se divide em duas partes. E olhem só como isto funciona na prática. O embrioblasto, que é a semente do futuro embrião, divide-se em duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Ao mesmo tempo, formam-se duas cavidades essenciais. A cavidade amniótica, que vai ser a piscina do bebê, e o saco vitelino. Tudo a dobrar, sem tirar nem pôr. Agora chegamos à semana 3 e esta é talvez a mais importante de todas. É quando acontece a gastrulação. É o momento em que se formam as 3 camadas germinativas. Pensem nelas como o projeto de construção inicial. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme são as responsáveis por dar origem a absolutamente todos os órgãos e tecidos do corpo. E atenção, dentro deste período tão crítico, entre a terceira e a quarta semana, acontece outro evento absolutamente vital, a neurulação. É a partir daqui que se começa a formar a base de todo o nosso sistema nervoso central. O processo em si é de uma simplicidade genial. A ectoderme simplesmente dobra-se sobre si mesma, quase como se estivesse a enrolar um pequeno tapete para criar o tubo neural. E esta estrutura é nada mais nada menos que a base do futuro cérebro e da medula espinal. E aqui está a parte clinicamente crucial. Se este tubo não fechar direitinho, podem surgir malformações graves, como a espinha bífida. Para simplificar as coisas, é útil dividir a gravidez em 2 grandes períodos. Primeiro, o período embrionário, que vai das semanas 3 a 8. Esta é a fase da organogênese, ou seja, a construção. É quando todos os órgãos são estabelecidos e, por isso mesmo, é a fase de maior risco. A partir da semana 9, entramos no período fetal, que é totalmente focado no crescimento e na maturação daquilo que já foi construído. O primeiro trimestre é uma verdadeira explosão de atividade. Logo na quarta semana, o coração começa a bater. Pouco depois, entre as semanas 5 e 8, o rosto e os membros começam a ganhar forma. E há um facto impressionante. O intestino cresce tão depressa que sai temporariamente para o cordão umbilical e só regressa ao abdômen lá para a semana 12. É também nessa altura que os órgãos genitais se tornam visíveis. Entramos no segundo trimestre, a fase do grande esticão. É aqui que a mãe sente os primeiros movimentos, um marco inesquecível. O corpo do feto fica coberto por um pelo muito fininho, o lanugo, e a pele ainda é tão fina que é quase translúcida. É um período de crescimento rápido e de muito refinamento. E pronto, chegamos à reta final. O terceiro trimestre é todo ele sobre preparação para o grande dia. O ganho de peso acelera, acumula-se gordura essencial para a vida cá fora, mas o mais importante mesmo é a maturação final dos pulmões e do sistema nervoso. Tudo tem que estar pronto para que o bebê possa respirar e viver de forma independente. No total, esta viagem dura, em média, 40 semanas. Mas atenção, a contagem começa a partir do último período menstrual, o que significa que o tempo de desenvolvimento real, desde a fecundação, é de cerca de 38 semanas. E no final deste percurso, claro, vem o grande evento, o parto. O parto em si pode ser dividido em 3 fases muito claras. Primeiro, a dilatação, quando o colo do útero se prepara. Segundo, a expulsão, que é de facto o nascimento do bebê. E por fim, a dequitadura, que é a expulsão da placenta, o ato que encerra oficialmente a gravidez. Ok, respirem fundo para um resumo ultra rápido. Dia 0, fecundação. Dia 3, mórula. Dia 5, blastocisto. Semana 2, a famosa Semana dos Dois. Semana 3, gastrulação, com as suas 3 camadas. Semanas 3 a 8, a organogênese, período de risco máximo. E da semana 9 em diante, crescimento fetal. Está tudo aí, o essencial. E assim, em poucos minutos, viajamos por 40 semanas.
de uma única célula a um ser humano completo e complexo. É uma sinfonia de eventos orquestrados na perfeição. E no final, a questão que fica é muito simples. Será que existe alguma viagem mais extraordinária do que esta?